Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que tem muito a ver com a sua vida. Espero que, na medida que formos falando, você possa absorver tudo que nós vamos dizer, porque eu acredito que você será muito abençoada com o assunto de hoje. O assunto é importantíssimo, dado ao ponto de vista da existência humana, que a saúde não se vive bem sem ter saúde. Por isso temos que cuidar dela. Por isso nós temos que se interessar por ela. E se você não se interessar pela sua saúde, pelo seu bem-estar físico, espiritual, mental, ninguém vai se interessar. Ninguém vai estar preocupado. Porque é você que entende de você mesmo. É você que se conhece a si mesmo. Modificado. Você é um ser, um indivíduo. Um indivíduo. O seu mundo é seu. Evidentemente que nós podemos interagir com você, trocando conhecimento, experiências, que virão somar para que você tenha uma boa qualidade de vida. E é por isso que nós estamos aqui. Através aqui do programa Novidade Revelada, nós na segunda-feira tratamos sobre saúde, porque acreditamos que isso vai ter grandes dividendos futuros na vida das pessoas com quem nós temos interagido, com quem nós temos tido essa experiência. Então, gente, prepare aí o seu coração para ver esse assunto e participar dele conosco. O Evangelho revela uma vida saudável e melhor. Isso é verdade. Sabe, todos nós queremos ter uma vida melhor. Não é verdade? Todos nós. Todos nós queremos ver uma vida saudável, uma vida realmente abençoada. Evidentemente que quando eu estou falando aqui, muitas pessoas estão por um fio. Muitas pessoas estão pelo fio. E não são poucas que estão por um fio da sua existência. Isso é muito doloroso. Sabe? Por que é doloroso? Porque, gente, quando nós temos essa visão do que está ocorrendo ao nosso redor, a começar pelos nossos familiares, com nossos familiares, pelo fato deles terem negligenciado o cuidado devido com a sua saúde, e agora, olhando, de repente, vemos essa pessoa por um fio, está doente, às vezes uma doença progressiva, e de uma progressão rápida, de repente um estado terminal. Muitos, uma doença progressiva ou uma doença que está cada dia piorando, pode até ser revertido esse quadro, se ela retomar o conhecimento, o entendimento de onde errou e como fazer as mudanças necessárias que muitas vezes implicam em quebras de paradigmas, de costumes, hábitos arraigados no longo da existência. E de repente, infelizmente, de repente, ali no fio da existência, naquele fio da existência, nós
encontramos uma situação de rompimento. Mas tudo isso aí pode ser evitado. Quando nós entendemos, meus queridos, quem está por trás do encurtamento da vida. Existe alguma coisa ou coisas que estão por trás do encurtamento da vida, que ceifam existências. Às vezes, pessoas ainda jovens, ou pessoas cristãos, meu querido, na flor da idade, ou pessoas que estão na meia-idade, né? Na meia-idade, sim. Pessoas que estão não muito velhas ainda, e de repente elas se encontram, meus queridos, numa situação difícil, triste. O que está por trás do encurtamento da vida? Temos que compreender, você tem que entender que Satanás, ele tem um plano para destruir a saúde da pessoa. Ele arquiteta um plano muito nefasto. Ele quer destruir você. Ele quer tirar de você a capacidade de entender as coisas espirituais. Ele quer enfraquecer a sua mente, seu intelecto, o seu corpo físico. Isso demanda numa obra, uma obra violenta que tem ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios, sido arquitetado por ele. Hoje, ele trabalha nas indústrias de produção de alimento. Hoje, ele falsificou os alimentos. Os alimentos estão falsificados. Os alimentos, depois da Revolução Industrial, que ali foi uma obra maligna, que tirou o homem do campo, da natureza, enclausurou eles nessa redoma de concreto, nessa redoma de argamassa, pedras, que são as cidades, tirou da natureza, levou eles para uma vida artificial, dando uma alimentação artificial. Então existe uma obra sendo feita. Mas está em você usando sua capacidade, o escrutínio da sua razão, de avaliar essas coisas e tomar a sua decisão. Se libertar disso aí, dessas amarras. Olha, está tudo errado ao seu redor. Veja o que está ocorrendo nos hospitais. O que está ocorrendo com as pessoas com que você se relaciona. As pessoas estão enfermas, estão doentes, nós estamos vivendo no campo de Pestoso. Doenças e mais doenças afloram para destruir a existência humana. Tem coisa errada. Temos que abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Poucas pessoas falam sobre esse assunto. Porque o diabo não quer que fale desse assunto. Ele não quer que fale. Porque quando as pessoas descobrirem o enredo nefasto, maligno que está armado nessa arapuca que é esse modo de existência, as pessoas dizem que estão vivendo, na realidade não estão vivendo, estão vegetando, estão morrendo dia a dia. Mas não quer que você saia desse engano. Mas, meus queridos, nós estamos aqui para desmascarar o plano de Satanás. Ele que quer destruir a sua saúde. Analise. Use a sua razão. Nós sabemos que nosso culto é racional.
Doenças mortais estão ao nosso redor. Tente calcular quantos bilhões de reais vale a sua saúde. Você já pensou detidamente no sério significado do seu bem-estar? A soma mais ambiciosa de todas as riquezas do mundo perde-se na insignificância diante da soma mais natural dos valores relativos ao corpo e ao espírito, como a saúde psicofísica. Sim, psicofísica. Isto parece óbvio, mas bastaria uma pequena amostra da realidade para constatar que a maioria das pessoas não anda em busca da saúde. Pelo contrário, muitas vezes a ouvida e maltrata. E não raro deixa de dedicar-lhe a merecida atenção. Não é verdade, meus queridos? Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Doenças mortais, veja o quadro que nós estamos enfrentando. Doenças do coração está em primeiro lugar matando. Segundo lugar, o câncer. Em terceiro lugar, o AVC. Você está vendo? Esse é o quadro que está ao seu derredor. É o que nós estamos presenciando. Não é normal isso. Está errado. Está errado. E o povo do Eterno não pode cair nessa desdita de forma nenhuma. Oh, queridos, como é sofisticado o sistema falso de saúde. Que não tem nada a ver isso aí. As pílulas não produzem o milagre da saúde. No entanto, as pessoas estão abarrotadas de pílulas e remédios. Gastam todas as suas economias com remédios, tentando novamente obter saúde. É o quadro que estão vendo. Saúde, queridos, não é uma questão de sorte, não. Não é uma questão de sorte. Saúde não é uma questão de sorte, de forma nenhuma. Esse homem aí, o Dr. Breslow, ele, 9 anos, fez um estudo, por 9 anos, com 7.000 pessoas. Ele, nesse estudo dele, ele fazia 7 perguntas importantíssimas que eu gostaria de fazer para você. As 7 perguntas são 7 perguntas simples, mas que estão intrínsecas valores inestimáveis quando respondidas positivamente. Vamos lá. Primeira pergunta. Você fuma? Segunda. Você toma bebidas alcoólicas e em caso positivo, quanto? Terceiro. Você faz exercícios regularmente? 4. Quantas horas você dorme por noite? Quinta pergunta. Quando você pesa? Quanto você pesa? Sexta. Você toma desjejum regularmente? E sétimo, você tem o hábito de comer entre as refeições? Aí estão essas perguntas importantíssimas que esse médico, na sua pesquisa, no seu estudo, ele fazia. São perguntas interessantíssimas. E essas perguntas respondidas positivamente, sem dúvida nenhuma, já era um processo, se a pessoa estava vivenciando isso na sua vida, era um processo já de se obter qualidade de vida. Se não se encaixava, na sua pesquisa ele via muito bem que os fatores determinantes para que as pessoas tivessem boa saúde estavam enquadrados naquilo. Abstinência e práticas. Abstinência de coisas ruins, prejudiciais à saúde, e prática
de uma forma, um padrão de vida, um estilo de vida adequado com a realidade da existência humana. Gente, isso pode acontecer quando a pessoa avalia, ou seja, quando ela dá o valor certo para a saúde, para a sua existência. Se ela não se valoriza, se ela não quer se cuidar e leva a vida ao acaso, uma folha levada ao léu, uma folha seca, bem, ela vai sofrer as consequências. Você tem que se interessar por você mesmo. Você tem que se interessar pelas pessoas que estão ao seu redor. Você tem que se ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Mas comece por você. Uma grande responsabilidade, cujo resultado, quando adequadamente, positivamente, de forma responsável, você cuida desse aspecto da sua vida, os resultados serão maravilhosos. Você será uma pessoa saudável, será uma pessoa feliz. Com certeza. Porque ter saúde é importante. A qualidade de vida que você tem é resultado da compreensão do valor que você dá a si próprio no campo da saúde. Porque se você ver que é importante esse aspecto na sua vida, você verá que terá na sua vida um valor inestimável a busca, a procura de preservar, prevenir. Porque prevenir é melhor do que remediar. Certo, gente? Com certeza. Prevenir é melhor do que remediar. Bem, quanto você daria? Qual o valor realmente que você dá à sua saúde? Quanto? A Rainha Elizabeth I, ela disse o seguinte. Ela disse que daria todas as posses dela por um pouco mais de tempo. Ela disse assim, todas as minhas posses por um pouco mais de tempo. Sabe, gente, uma pessoa pode ter toda a riqueza desse mundo, mas se ela não tiver saúde, ela é pobre. Ela é muito pobre. Porque sem saúde você não pode desfrutar das coisas da vida, você não pode ser útil aos que estão ao seu redor, você não pode ser útil à obra do Eterno. Por isso que na terceira carta de João, capítulo 1, verso 2, diz assim, amado, acima de tudo, faço o voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vocês viram o interesse que o Criador tem? Ele quer que sejamos prósperos. Na saúde, na alma. Salvador disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. A nossa necessidade é de um novo estilo de vida, gente. Se você tem aquele estilo velho de vida, batido, cansado, iguais ao do povo no mundo,
Maria vai com as outras. Gente, não vale a pena continuar assim. Tem que haver mudança. O Criador quer que todos nós sejamos felizes, alegres, saudáveis. E tenhamos saúde. Interessante que existe uma forma de tê-la, conservá-la, e vai depender de cada um de nós. Vida saudável, usando os meios que o nosso benfeitor, o nosso eterno Criador nos tem legado. Andar conforme os preceitos da palavra, nos ensinamentos no tocante ao viver feliz e saudável. Não indo por outros caminhos, comendo o alimento que o mundo oferece e que esse sistema nefasto está dando para o povo, por isso que o povo está doente, está morrendo. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, por mão forte, queridos, o Senhor fez uma promessa. Está em Êxodo 15, 26. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. 15, verso 26. E deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Ele disse, quando ele fez a promessa, aliás, quando ele colocou uma condição, ele estabeleceu uma condição. Note que ele tirou o povo, seu povo, da escravidão do Egito. O seu povo estava ali no Egito, praticando coisas que eram contrárias aos princípios do Eterno, contrárias aos mandamentos, aos preceitos. A sua experiência de saúde, os seus hábitos alimentares eram nocivos, não eram bons, de certa forma. Eles tinham uma vida desregrada, dada ao costume do Egito, dada a influência do Egito. Eles estavam ali mais de 400 anos e eles tinham-se desregrados, estavam habituados à comida do Egito, à bebida do Egito, os vestimentos do Egito, os costumes do Egito, os hábitos do Egito, a cultura do Egito. Mas o Senhor tira eles de lá. E o Senhor tira e estabelece uma situação que culmina com uma promessa que, quando fosse cumprido, ele promete algo maravilhoso para aquele povo. E essa promessa está aí. Ele diz o seguinte nessa promessa: e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares os seus estatutos. Olha que seguida ele diz: tirará de vosso meio as enfermidades. Oh, meus queridos, esta promessa é maravilhosa. Êxodo capítulo 23, verso 25, é uma promessa maravilhosa. É uma promessa sem igual, uma promessa tremenda do Criador. Ele está prometendo isso, gente. Ele prometeu isso. Tirará do vosso meio
as enfermidades. Que coisa! Ele disse que tirará as enfermidades. Significa dizer que nós não seríamos, eles não seriam enfermos. Eles não iriam adoecer com as doenças que eles adoeciam, que eles tinham acostumados a adoecer com as doenças dos egípcios. Iam ser tiradas deles as enfermidades tão comuns no Egito. Mas ele estabelece uma condição. Se nós andássemos segundo os seus mandamentos, os seus preceitos, isso se aplica a nós nos dias de hoje. Você acha que não? Pois se aplica. Se aplica a você e a mim. Ele está dizendo para nós isso aí. Mas como nós podemos viver sem as enfermidades do Egito moderno, o Egito de hoje? Sim, podemos. Podemos. Nós seguirmos as suas orientações, os seus princípios, nós também receberemos essa bênção, essa promessa. Você crê nisso? Meu querido, minha querida. Você acredita nisso? Pois eu acredito. E eu tenho tido essa experiência. No longo da minha existência, eu tenho tido essa experiência e tenho transmitido para a minha família essa experiência. E tem dado certo. Se você fizer assim também, você vai ser abençoado, abençoada. Porque a promessa do Senhor não volta vazia. O que ele disse, ele vai cumprir. E eu creio nisso. E tirará do vosso meio as enfermidades. Que enfermidades eram essas, hein? Boa pergunta, não? Queridos, Salmo 105, verso 37, nos diz o seguinte. Olha o que diz Salmo. Que coisa tremenda, meus amados. Que coisa impressionante. Em Salmo 105, 37, tem as promessas do Eterno. Entre as suas tribos não havia um só inválido. O que é isso, minha gente? Coisa tremenda. Não havia um só inválido. A promessa do Senhor estava ali se cumprindo na íntegra. Meus queridos, vocês estão vendo aí nessa foto médicos dissecando, aliás, estudando a múmia, uma múmia lá do Egito. Eles estão analisando essa múmia e foi um trabalho bem exaustivo. Eles trabalharam nessa pesquisa há muito tempo e foram várias múmias que eles estudaram. Mas, gente, nesse estudo desses médicos, desses cientistas, interessante que as doenças encontradas nessas múmias, meus queridos, pasme, aí estão elas. Em primeiro lugar, doenças cardíacas. Aquelas múmias foram pessoas no Egito que tinham morrido, em primeiro lugar, doenças cardíacas, morte por doenças do coração. Segundo lugar, câncer. Terceiro lugar, doenças vasculares. Quarto lugar, artrite. Quinto lugar, hepatite. O sexto lugar, tétano. Sétimo lugar, triquinose.
E em oitavo lugar, o trismo. Gente, isso é impressionante. Não acham? Vocês não acham isso impressionante? Essa era a doença do Egito. Mas espera aí. Isso foi muito tempo, está com tanto tempo. Gente, as doenças do Egito estão hoje nos nossos dias ou não estão? Está aí, no Egito. No Egito moderno, ao nosso redor. Mas o Criador, ele tem um povo que não faz parte do Egito. É um povo que foi tirado com mão forte, poderosa, para serem servos do Altíssimo e viver de acordo com a luz das Escrituras, dos princípios que regem uma boa condição de vida. Nós temos princípios, existem leis que regem o nosso corpo, que devem ser obedecidas, porque a transgressão dessas leis é pecado. É transgredir os mandamentos do Eterno também. É se matar. Se o Senhor nos tirou do Egito, então nós temos que nos adequar aos princípios do Eterno e um povo escolhido. Você não acha? Eu acho assim. Por isso que é importante o nosso cuidado. Nós temos esse conhecimento. O povo do Eterno, o remanescente, tem esse conhecimento. Evidentemente que existe um povo por aí dizendo que é de Deus, Eterno, estão aí com outra modalidade para prevenir a doença, que é querendo curar as pessoas. Curas e mais curas milagrosas. Sem se importar numa mudança da vida, em hábitos alimentares, em modos de se conduzir. Não nem aí. O importante é que vai ter a cura. Errado? Errado. O nosso culto é racional. O nosso culto é com entendimento. A nossa compreensão do nosso Deus eterno é diferente. É dentro de uma sabedoria eterna, não terrena diabólica. Nós temos a razão, nós temos o entendimento, nós temos o escrutínio da razão, a capacidade de avaliarmos o certo e o errado. Se nós fazemos errado é porque nós estamos sendo contrários aos princípios do Eterno. Rebeldes, ou então somos ignorantes e não somos povo do Eterno, porque o povo do Eterno tem conhecimento dos seus princípios que ele estabelece, de como conduzir bem a vida saudável, uma vida saudável. Um bom estilo de vida, qualidade de vida. Meus queridos, isso é muito sério. Analisa o que eu estou te dizendo. Quero que o Senhor te abençoe. O Eterno te abençoe. Com essas informações. Sinceramente. Porque elas são necessárias para o dia de hoje. Como sempre foi para o povo do Eterno. Certo? Sempre foi. E sempre será. Meus queridos, a doença do Egito não pode estar em nós. Não. Não pode estar em nós. Você tem uma ideia? Aqui estão essas informações aí, esse estudo arqueológico, sabe? Essas escritas antigas, todo isso que eu estou dizendo, as doenças dos egípcios que eles tinham, mas que o Senhor disse que as doenças dos egípcios não estariam no seu povo. Não estariam porque eles seguiam os princípios do Eterno. Jamais. A palavra do Eterno seca-se a erva, murcha a flor, mas ela permanece para sempre. A promessa continua. Meus queridos, nós temos que voltar às nossas origens. Nós temos que voltar ao plano divino. Olha, as pessoas cuidam de um carro, né? Um carro eles cuidam, fazem tudo pelo carro.
zela o carro de todas as formas, cuida do carro, sabe? A manutenção inadequada do carro, ou a falta de conserto de um problema, logo que ocorra, poderão causar acidentes que podem resultar em ferimentos graves e até a morte. Siga sempre as recomendações de manutenção e inspeção do manual, não é verdade? E aí vai tudo bem com o carro, não é verdade? Vai tudo bem com o carro. Tem que seguir. Tem que seguir. As pessoas sabem cuidar disso aí. A mesma coisa somos nós. Nosso corpo. Nós temos que seguir. Porque se nós não seguirmos, a coisa vai ficar preta. A coisa vai ficar difícil. E pode não haver volta. Pode não haver volta, minha gente. Você pode colocar tudo a perder. Tudo a perder. Se você não cuidar, um carro tudo bem, eu posso até trocar cada peça dele por uma peça nova. Se eu danificar, por mau uso, por falta de manutenção. Mas com você, comigo é diferente. Se nós não preservarmos, não cuidarmos bem do nosso coração, não tem problemas. Se não cuidarmos bem dos nossos rins, não sabemos como cuidar dele, não tem dificuldades. Se nós não cuidarmos bem dos nossos pulmões, vai ser sério o negócio. Gente, se nós não cuidarmos cada órgão vital do nosso corpo, ele vai se danificar. O prejuízo vai ser grande. O sofrimento, a dor, o desespero vai ser talvez interminável. Você pode até ir se tocar de medicamentos, até ir para uma sala de cirurgia, fazer alguns reparos, mas você estará, de certa forma, danificado. Você pode até, na lista de espera, conseguir um transplante, mas é complicado. Você não acha? Por que nós não cuidamos? Por que nós não preservamos? Por que não procuramos tempo para olhar por nós mesmos? Queremos fazer a coisa quando já está demais. Pensa bem. Analisa. É sério. Mas existe uma saída. Você pode mudar esse rumo. Você pode ter um novo começo. Você pode ter certeza disso. Você pode ter um novo começo. Você pode evitar tudo isso. Pode sim. Tem que voltar à origem. Em Gênesis capítulo 1, verso 29, disse Elohim ainda. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra. Que coisa maravilhosa, hein, gente? E todas as árvores, Gênesis 1, 29. E todas as árvores que dão fruto que de semente, isso vos será para mantimento. Maravilha, né, gente? Gente querida, olha aí, coisa deliciosa. Essa é a alimentação original que o Criador deu a nós, a nossos pais. Gente, isso é importante demais. Vamos para o manual do Eterno. Como ele nos fez e como nós deveríamos ser mantidos, não? Oh, gente amada. Entre 18
Depois, pecado, o Senhor acrescentou, e tu comerás a erva do campo. Mas veja bem, em Gênesis 5:27, diz que todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Né? Depois foram para 800 anos. Depois 500. Depois 200. Foi definhando. Até que chegou a isso, tempo de vida do ser humano, conforme a promessa do Eterno, ele como viveria. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Tremendo, não, gente? Tremendo. Você sabia que, mesmo dada a situação do pecado, se nós voltarmos às origens que o Senhor estabeleceu como deveria ser nossos hábitos alimentares, nós teríamos 120 anos de vida. E saudáveis. Morreria de velhice, não de doença. 120 anos. Sem a doença do Egito. Sim, com certeza sem as doenças do Egito. 120 anos saudável. Morreria como passarinho. 120 anos? Sim, 120 anos. Se ele nos obedecesse, tivesse seguido o plano. Mas hoje mesmo nós ainda podemos alcançar boa longevidade, saudável, morrer como passarinho. Sem a doença do Egito. Sem sofrer no leito do hospital. Totalmente cheios, abarrotados de medicamentos. Ou cortados, violados no nosso corpo. Depende de você. Eu não vou fazer isso por você, eu posso te ajudar aqui, como eu estou fazendo, apresentando esse tema, esse assunto, para que você, use a sua razão e tome a sua decisão. Mas vai depender de você. Eu sei que tem muitas coisas que serão contrárias a essa decisão sua. Seus hábitos alimentares são terríveis, talvez, né? Eu não sei. Seus costumes, regados, para romper esses paradigmas, esses costumes e hábitos que você nasceu com eles. Complicado. Mas é possível. O Criador vai te ajudar. À tua disposição. É possível. É você acreditar e avançar. Rompendo com os paradigmas, os hábitos nocivos, sujeitando o paladar, o apetite. Você vai ver que você vai ter vitória. Com certeza. A vitória será certa. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com um homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Está aí, 120 anos. Os dias de vida que o Senhor disse que daria ao homem, a nós, não é mulher. 120 anos. Gente, isso é possível. Quando nós olhamos para a experiência de povos, bem pertinho do nosso tempo aqui, recentes, povos, sim, eu vou falar de povos, de pessoas, aqui praticamente contemporâneos nossos, eu me impressiono. Sabe por que eu me impressiono? Porque é possível. É possível isso. É possível, gente. É possível você ter saúde. É possível você viver uma vida saudável.
Veja bem, os Vilcambambas é um povo, os Vilcambambas. A sabedoria dos Vilcambambas, comprovadamente um dos povos mais saudáveis do mundo, diz que para gozar saúde é preciso alimentar-se com simplicidade, acordar cedo, comer cedo e dormir cedo. O trabalho ao ar livre é usual entre os Vilcambambas. E os Usas, no majestoso vale do rio Usa, a Caxemira, na Índia, vive um povo de origem indo-ariana e tradição secular, famoso por sua saúde e longevidade. Não é fácil explicar o conceito da maioria de nossas doenças na língua usa, pois são totalmente desconhecidas. Não tem as doenças da cidade do Egito. Falar ali em câncer, infarto, diabetes ou apendicite, suscitará estranheza. Segundo os cientistas que analisaram esse povo, eles chegaram à conclusão de que a alimentação frugal é um dos principais fatores que explica a exuberante saúde desses nativos. Não usam açúcar, nem os inúmeros produtos industrializados da civilização. Alimentam-se de cereais integrais, abundância de frutas e hortaliças cultivados por eles próprios, e alguns laticínios provenientes de suas criações de cabra. E os tarahumaras, outro povo. Não podemos falar em maratona sem lembrar dos tarahumaras, no México. Trata-se de um grupo de nativos, comparado por cientistas médicos com os antigos atletas espartanos, dada a sua incomparável resistência física. A sua dieta, qual é? Alimentam-se preponderantemente de vegetais e cereais ingeridos com bastante fibra. Também não fazem uso de produtos civilizados. Essa é a alimentação deles. Gente, isso é realidade. Houve o dilúvio, né? Nós sabemos a questão do dilúvio. Até aí, eles não comiam carne, viu, gente? Até aí não comiam carne. O povo não comia carne. Foram comer carne após o dilúvio. Né? E isso, após o dilúvio, o Senhor então estabeleceu que tipo de carnes poderiam comer. Está em Gênesis 7:2. Diz de todo animal limpo. Primeiro vamos ver aqui a questão dos animais que entraram na arca, né? Depois ele estabelece o tipo de alimento que eles poderiam comer, depois do dilúvio. Então diz assim, de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Então, o Senhor disse isso, e já em seguida, disse assim, mas dos animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Então o Senhor faz separação aqui de animais limpos e animais imundos. Não é isso? É o que está escrito na palavra. E assim foi, né? Colocado na arca, né? E estabelecido isso aí. Interessante que em Deuteronômio 14:6, o Senhor estabelece que tipo de animal o povo poderia comer, o seu povo poderia comer. E diz assim, todo animal que tem unhas fendidas, certo? Todo animal que tem unhas fendidas, quer dizer, aberta, aqui, fendidas, né? E o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, isso comereis. Então, animal, o Senhor permitiu que eles poderiam comer, só animais que tinham unhas fendidas, e que ruminava, né? Casco que se dividia em 2.
além de fendidas, teriam que se dividir em dois. E o Senhor dá uma lista de animais de carne de limpas. Ele então diz o boi, a ovelha, veado, o bode, né? Cabra montesa, o antílope, a vaca, a gazela. E ele fala dos animais de carnes imundas que não deveriam comer. Camelo, coelho, porco, marganaz e toda a sua parentela, né? Não deveriam comer. O porco, nem tocar no seu cadáver. Imagina comer. Levíticos 11, 7 diz, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Não deveria ser comido. De sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos, diz o Senhor. O Senhor colocou eles para ser lixeiros, e realmente eram imundos. Nem no cadáver dele poderiam ser tocados. Salmos 84, verso 11 diz, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor não sonega. Então, meus queridos, ele permitiu que comesse carne, mas limpas. As imundas não. Nem tocar no cadáver delas. E nós sabemos que está por trás das carnes imundas. E hoje, infelizmente, não somente as carnes imundas, os animais imundos, mas também até os limpos estão com uma contaminação sem precedentes, né? Essa é a verdade que nós estamos presenciando. Se for fazer uma lista de contaminação que existe hoje nos animais, esses animais comendo comida geneticamente modificada, animais doentes, com vários tipos de doenças. Estou falando dos animais limpos. Tantas doenças. Você vê recentemente aquela vaca louca que aconteceu na Inglaterra. E aqui e acolá a gente vê, se espanta com o que está acontecendo. Os animais estão com doenças, com muitas enfermidades. E você, ao ingerir, você vai ingerir aquela enfermidade, aquele animal, aquela carne doente, aquela doença, e você vai contaminar o seu organismo, você vai sofrer consequências. Por isso que nós temos que voltar ao plano inicial, o plano que o Criador estabeleceu. Olha aí, Deus não quer quem tenha as doenças dos egípcios. Não. Deuteronômio 14, 9 diz, isto comereis, e tudo que é nas águas, tudo que tem barbatana e escama. Então, ele falou também naquele tempo lá, antes da contaminação, hoje não pode nem se pensar em comer esses animais, né, da água. Basta ver que os mares estão contaminados. Os cientistas, gente, atente, gente, para o seguinte. Por misericórdia, atente para a realidade que estamos vivendo. Nós temos que voltar às origens. Hoje as pesquisas mostram claramente a contaminação que se generalizou nos animais. Não só nos animais, nas próprias comidas industrializadas. Hoje você vai no supermercado, eu gosto muito de farinha de milho, é o cuscuz aqui no Nordeste, mas já não posso comer, a não ser o meu milho plantado lá nas montanhas onde eu moro. Você pega o milho, né, gente? Você pega um pacote de massa de milho para cuscuz e está lá o T transgênico. Aquele milho, aquela semente foi modificada geneticamente. Você vai comer aquilo? Quando as pesquisas mostram que com animais, que os animais surgem tumores e doenças terríveis em animais que comem desse alimento. Os animais, o boi, a vaca, a galinha, esses animais todos aí que estão sendo trucidados e mortos para saciar o apetite dessa geração que está aí, esses animais são alimentados com alimentos
não adequados. O algodão que é usado para fazer, a semente do algodão, caroço do algodão, o milho, o caroço do milho, a soja, essas sementes estão geneticamente modificadas. Essa é a alimentação desses animais. Sem falar de outros ingredientes que são colocados. Como, por exemplo, o boi, a ração do boi, do gado, do bovino, que vai para a matança, eles usam a merda, posso dizer assim, da galinha, cocô da galinha, e faz uma alimentação balanceada, sem falar de outros ingredientes como o hormônio, né? Sem falar das vacinas, e tantas coisas que eles fazem com os animais. Os animais vão para o corte logo cedo, porque eles ficam inchados, uma gordura falsa. Uma galinha de granja, com 45 dias, se ela não for para o abate, ela não presta mais para comer. E os peixes de tanque, criados em tanque, que também se alimentam com base em merda dos animais. Ou seja, eles fazem a pocilga em um tanque. Em seguida, lavam as pocilgas que tem excremento dos porcos, tudo para os peixes comerem. Sem falar da alimentação balanceada que eles fazem para os peixes de tanque. E da contaminação nos mares, como os cientistas americanos dizem, conforme pesquisas há muito tempo feitas, que os peixes dos mares estão com cinco tipos de câncer. Eu fiquei alarmado com o que eu vi essa semana, um tipo de um peixe grande, a língua dele foi comida pelo um tipo de bicho, um germe grande, que comeu a língua e fica no lugar da língua do animal. Os animais que... Você não imagina o que está acontecendo nos mares. Gente, Fukushima não foi brincadeira. O que aconteceu com Fukushima, com aquele vazamento das usinas nucleares, não foi brincadeira. O Pacífico está doente, o Pacífico está morrendo. Hoje é comprovado que a sardinha enlatada que vem dessas regiões do Pacífico, dos peixes da região do Pacífico, elas estão provocando câncer nas pessoas que estão comendo. Os mares estão doentes. Os animais estão doentes. Gente, nós temos que sair do Egito. Sair de Babilônia, sair do Egito. O salmão, eles fizeram uma mudança no salmão. Eles modificaram geneticamente o salmão, fazendo cruzamento com outros animais. Eu vi um peixe que foi feito um cruzamento com porco, com genes do porco. Animais híbridos. Até na genética humana eles estão fazendo modificações. Você não sabe o que está acontecendo. A jogada é final, é para a destruição, mas o Criador está tirando um povo, abrindo os olhos de um povo. É um pequeno povo. É um restante, é uma semente, é um remanescente. Eu quero fazer parte desse povo. Porque eu posso, está em mim desejar e querer fazer por onde ser esse pai desse povo. O Criador me dá essa oportunidade. Ele quer que eu faça assim, que eu me posicione para ser parte desse povo. Meus queridos, está em você também. Talvez vocês estão, isso aí é extremismo, radicalismo, bem, respeito às suas ideias, pensamentos, mas o tempo determinará se é ou não é. E o tempo já está determinando. Você não está assustado com o que está acontecendo? É só o começo.
coisas terríveis virão pela frente. Estamos vendo um tempo decisivo. Um tempo como nunca houve. Está em nós tomarmos uma decisão. Isto comereis de tudo que é na água. Isso naquele tempo, hein, gente? Hoje não. Está contaminado. O Pacífico, os mares estão morrendo. Mas naquele tempo ele disse, olha, os peixes vocês podem comer, mas tem que ser peixes limpos, né? Os peixes limpos são os que têm barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis. É imundo, vos será. A pessoa gosta tanto de lagosta, né? Tanto siri, camarão, não é? Não é isso, gente? Esses animais imundos que tem no mar. Tem barbatanas, né? Esse comereis. Escama. Não comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatana e escamas. 14:9. Toda ave limpa comereis. Toda ave limpa. Lista das aves imundas que não deveriam comer: abutre, gralha, ilhano, falcão, corvo, avestruz, coruja, cegonha, garça, morcego. Deuteronômio 14:19 diz também: todo inseto que voa, o será imundo, não se comerá. Não se comerá. Não se comerá. Gênesis 3:19, do suor, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. 1 Coríntios 3:17, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, minha gente. 1 Coríntios 6:9 diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Verso 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus, os impuros, os imundos. Não herdarão o reino dos céus. Não. Os bêbados. Não. Provérbios 23:31 diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Provérbios 23:32, pois ao cabo morderá como uma cobra e picará como um basilisco. Provérbios 23:33, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Aí, meu resultado, né? Quantas coisas, nem contar aqui as coisas terríveis que o álcool tem feito. O cigarro é uma arma, o tempo é o gatilho. Todos esses venenos é uma arma, o tempo é o gatilho para disparar essa arma. Aí vem as consequências: tristeza, sofrimento, dor, angústia e morte. Cérebro destruído, sendo as emoções humanas. Que agressão terrível que faz essas drogas. Mutila o cérebro, tira a capacidade de raciocínio e de avaliação do que é certo e que é errado. E a prole são geradas com sangue totalmente, sabe, febril e doentio. E os resultados estão aí. Ô, gente. Cigarro. Olha no pulmão de uma pessoa com enfisema pulmonar. Eu sofri tanto. Gente, sinceramente, eu olho para os seus pulmões aqui, do fumante. Isso aqui é o alcatrão, nicotina, alcatrão, essa parte preta. Aqui é um pulmão que já foi destruído, seus alvéolos foram destruídos. Aqui tem mais jeito. Triste essa situação. Gente, sabe, queria dar uma conversadinha com você aqui nesse ponto. Eu trabalhei 20 anos dando palestras. Aliás, não 20 anos não. Desculpa. Mais precisamente assim, trabalhando com esse assunto 10 anos. Dando palestras. Deixar de fumar, deixar de beber, deixar as drogas. Eu tive muitas experiências.
marcantes na minha vida. Eu vi muitos casos, aprendi muito sobre o assunto, porque eu tinha que estudar, tinha que ter entendimento do que eu ia falar em palestras com 1.000 pessoas, 700 pessoas, nas empresas, nas Forças Armadas, em todos os lugares que eu passei, trabalhando, palestrando. E quanto mais eu trabalhava esse assunto, mais eu me impressionava. É triste como as pessoas se deixam se envolver pelo vício do álcool, do fumo, tabaco, no caso, das drogas. Trabalhei com drogados, tinha um centro de recuperação, por 3 anos, recuperando jovens viciados em drogas, como cocaína, LSD, principalmente o crack, 3 anos. Foram 500 jovens que passaram por essa clínica que eu montei com a minha família, trabalhando na recuperação deles. Foram raros os que foram recuperados, pouquíssimos. Pouquíssimos, porque os seus cérebros estavam inutilizados. As drogas, o álcool, o fumo, as drogas, a primeira coisa que eles fazem é destruir o cérebro, tendo a capacidade de raciocínio. Há uma agressão frontal, no lóbulo frontal, que é impressionante as rupturas que ocorrem. Só um milagre, um grande milagre. Mas eu tive a alegria de ver muitas pessoas sendo libertas, sendo salvas. Sofri muito com pessoas da própria família, minha própria família, que sucumbiram, morreram por causa do cigarro. Eu vi morrer meus braços, parentes, amados, sem poder fazer nada, porque os seus pulmões tinham sido destruídos. Em lugar dos alvéolas, o câncer tomou de conta. Que sofrimento. Fizemos pulmonar, câncer, pulmão. O diabo tem feito uma obra muito terrível e continua fazendo. E cada dia cresce um número assustador de pessoas que aderem a esta modalidade de destruição, que são as drogas. O álcool, o tabagismo, as drogas, as listas e ilícitas, somente a crack. Me dói o coração de ver tanta destruição. Mas é uma obra que está sendo feita pelo inimigo, que não trabalha só com as drogas, mas trabalha com o próprio alimento, como falamos no início. Ele entrou nas indústrias, produção de alimentos, sistema industrial, e ali ele contaminou tudo. No mercado, você pode chegar no supermercado, as prateleiras bonitas, as vidraças, os rótulos bonitos, né? É tudo bonito, tudo chama atenção, tudo limpo, tudo ordenado, tudo, sabe, distribuído ali nas prateleiras, chamando a sua atenção. Mas tudo ali é alimentos contaminados. Se você analisar cada alimento daquele, é contaminado. Ele conseguiu fazer isso aí. As pessoas estão enfeitiçadas, estão enganadas. Eu fiquei impressionado com um casal que saiu da cidade, foi morar no campo e disse, olha, vamos ficar, minha experiência nossa era 1 ano sem comprar nada no supermercado. Vamos ver com a produção do nosso próprio alimento aqui da nossa pequena fazenda, pequeno sítio. E eles conseguiram, eles tiveram uma vitória muito grande. Nós temos que romper com esse sistema que está aí, estabelecer a modalidade de vida, que é totalmente diferente, é uma coisa que é inusitada, é uma coisa que vai mexer até com a cabeça das pessoas. Como é que pode uma coisa dessa? Você romper com esse sistema que está aí? Esse sistema está na mão do inimigo. A Monsanto, você conhece a história da Monsanto? Procure saber sobre a Monsanto, o que ela está fazendo. Os filhos do Eterno, eles têm essa capacidade de ver as coisas. E também o poder para tomar decisões. E para alertar e dar uma advertência. Nós temos que sair disso aí. Nós temos que sair dela por Deus. Nós temos que buscar excelência.
enquanto podemos. A estrutura de Satanás é grande e há muitos anos, milhares de anos, ele vem trabalhando para seu último desfecho. Matar, destruir, acabar. Oh, meus queridos, Êxodo 20:13, não matarás. Tudo contrário à lei do Eterno. Tudo contrário à lei do Eterno. A cafeína, a droga que está presente no café, é classificada na literatura médica tanto como um estimulante quanto um veneno. Olha, essa marca de refrigerante que tem matado, levado muitas pessoas a sucumbir. Essa Pepsi, por exemplo, usa até, por incrível que pareça, restos de fetos humanos para a fórmula da Pepsi. Essa Coca-Cola aí, ninguém se fala o que está por trás disso aí. Basta ver um vídeo que nós temos, um comentário que nós temos, Verdade Revelada, é de assustar. Não dá nem para ter comentários aqui, por causa do tempo é exíguo. Mas analise, estude você mesmo, busque. Oh, gente, pessoas morrendo pela boca, cavando a própria sepultura. Avalia-se que para cada quilo de gordura do corpo é necessário 1 quilômetro de vaso sanguíneo. E o coração precisa bombear sangue através de todo esse sistema adicional de vasos. Mas estão entupidos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Meus queridos, glorifiquemos a Deus com o nosso estilo de vida. Vamos mudar. Marcos 6,31 diz, vinde, repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Êxodo 20, verso 9 diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o dia de descanso, sábado, Senhor. Dia de descanso. Querido, pense, analisa o que foi dito para ti. Toma a tua decisão. Teu corpo não foi criado para ser uma casa. Aliás, ele não foi criado para ser... O seu corpo não foi criado para ser uma casa de prazeres. Não. Mas é a sua existência. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Né? Terceira carta, João 3,2. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. João 10,10. A mensagem do Apocalipse pede adoração ao Criador. Está em Apocalipse 14, verso 6 e 7. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Eterno, Elohim. 1 Coríntios 10:31. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Elohim, e que não sois de vós mesmos, 1 Coríntios 6:19, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, Elohim, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Somos de Elohim pela criação e redenção. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Eu posso ser vitorioso se eu buscar a presença do Eterno, se eu me submeter ao plano do Eterno. Se eu submeter ao plano do Eterno, eu vou ser vitorioso. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Você tomar uma decisão, hoje mesmo, para melhorar seu modo de vida. Buscar o conhecimento de como cuidar de você mesmo. Este programa que temos aqui, pela Verdade Revelada, nós estaremos sempre trazendo coisas novas, interessantes, que vai ajudar você numa subida, um acréscimo
subida, na absorção, ou seja, no abraçar valores que regem uma vida nessa caminhada para se ter uma boa qualidade de vida. Acréscimo a anos e mais anos de existência, repletos de felicidade. Felicidades em servir ao Senhor. Felicidade em ser útil. Felicidade em poder fazer algo sem impedimento. Não, de repente, você novo ainda, 50 anos, 40 anos, puf, um ataque cardíaco, que é isso? Um AVC, que é isso? Você não precisa disso. Você seguiu o plano do Eterno, você não vai cair nessa desdita. As doenças do Egito não vão lhe alcançar, porque essa é a promessa do Eterno. Você crê nisto? Eu acredito. Se você crê nisto, siga o plano do Eterno. Nós estaremos falando daqui para frente muitas coisas importantes que vai lhe ajudar muitíssimamente. Porque Ele quer a sua saúde. Ele quer que o seu povo, seja um povo saudável. Que não tenha as doenças do Egito, mas seja um povo saudável para abreviar a volta do Salvador. Para pregar o Evangelho, para servir ao Senhor. Um povo saudável para ser atalaia, cima nos muros de Jerusalém. Para ser usado como instrumento, como remanescente, um povo remanescente, na construção da arca da salvação. Sai dela, povo meu. Se você ainda está no Egito, não saiu, sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Sai de Babilônia. Sai do Egito. Não toca nada imundo. Nós somos exclusividades. Desejamos ser cada vez mais exclusividade do Eterno. Um povo escolhido. Uma nação santa. Um povo que fará diferença no meio dessas trevas tão terríveis, assustadoras que ora vivenciamos. Podemos ser muito úteis ao Senhor. Ser abençoado e ser instrumento para abençoar outros. Gente, nós estamos muito felizes por ter até agora ter ficado com você e conversado com você. Esperamos pela graça do Senhor, a graça de Cristo, que você internalize aquilo que foi dito até agora. E olha, não se esqueça de uma coisa. Melhor prevenir do que remediar. E não se esqueça também do que disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 8. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Então, até nosso próximo encontro, se o Criador permitir. Ok? Graça e paz.